Você já ouviu falar de Jesus na cruz? Você conhece os cravos, a coroa de espinhos e a agonia da crucificação. Mas, e se eu lhe dissesse que houve um acontecimento que a maioria das Bíblias não menciona? Uma história tão enigmática e poderosa que apenas a Igreja Ortodoxa Etíope preservou. Um relato que envolve dois dos anjos mais formidáveis, Miguel e Uriel, realizando algo impensável com o sangue de Cristo. Se você nunca ouviu falar disso antes, prepare-se para descobrir um dos eventos mais ocultos e impressionantes da crucificação. Naquele dia trágico, algo extraordinário aconteceu, algo que poucas escrituras registram. Um momento crucial ocorreu no Gólgota, onde Jesus enfrentou suas últimas horas na terra. Imagine a cena. Gólgota, o lugar da caveira. O ar está carregado de dor e tensão. Os soldados romanos montam guarda enquanto 3 cruzes se erguem contra um céu que começa a escurecer. No centro, Jesus de Nazaré pende da cruz, seu corpo devastado após horas de tortura. Abaixo, algumas mães abraçam seus filhos. Os seguidores mais fiéis choram em silêncio, enquanto outros zombam cruelmente. Entre os curiosos, há aqueles que sussurram e apontam para o homem que afirmou ser rei. Os soldados romanos caminham com expressões impassíveis. Para eles, isso não passa de mais uma execução. A crucificação não era apenas um castigo, mas uma demonstração de poder e submissão. O Império Romano aperfeiçoou esse método para infligir o máximo de sofrimento e enviar uma mensagem de terror. Uma de suas práticas mais brutais era o crurifragium, quebrar as pernas dos crucificados para acelerar sua asfixia, impedindo-os de respirar. Naquela tarde, os soldados se preparavam para executar esse ato final de crueldade. Mas quando se aproximaram de Jesus, tudo mudou. Ao ver seu corpo inerte contra o céu enegrecido, um silêncio inquietante os envolveu. Eles perceberam que ele já estava morto. O Evangelho de João 19:33-34 narra assim: Mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Esse detalhe, aparentemente pequeno, cumpriu antigas profecias. Os ossos intactos de Jesus refletem o Salmo 34:20. Ele lhe guarda todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A ferida da lança confirma Zacarias 12:10. Olharão para mim, a quem traspassaram, e chorarão como quem chora por um filho unigênito. 2 profecias que convergem em um único instante, em um ato que os soldados jamais imaginaram, mas que estava escrito no plano divino. De uma perspectiva médica, a mistura de sangue e água indica uma ruptura cardíaca. Especialistas sugerem que Jesus morreu literalmente com o coração partido, o que desmonta qualquer teoria que sugira que ele apenas perdeu a consciência. Os evangelistas documentaram esses eventos com precisão. José de Arimateia reclamou seu corpo. Foi ungido com especiarias, envolto em linho e colocado em um túmulo escavado na rocha. Para a maioria, a história da crucificação termina aqui, na escuridão, com dor e um corpo sepultado. Mas algo mais aconteceu. Quando a lança perfurou seu lado, ocorreu um evento que transcendia a percepção humana. Enquanto a Bíblia se concentra nos testemunhos terrenos, a Igreja Ortodoxa Etíope preservou um relato ancestral sobre figuras invisíveis presentes na crucificação. Segundo seus textos sagrados, o arcanjo Uriel estava lá com uma missão celestial precisa, relacionada ao instante em que a lança atravessou o corpo de Jesus. Nesta tradição, os anjos não são meros espectadores, mas peças fundamentais dentro do plano divino. Eles não apenas presenciavam a cena, mas desempenhavam um papel crucial nos eventos que se desenrolavam. Por que os anjos se reuniram aos pés da cruz? Que propósitos levou àquele cenário de escuridão e sofrimento?
E por que esse relato perdurou quase exclusivamente na tradição etíope, enquanto permanece ausente na maioria das doutrinas cristãs? Para compreender esse capítulo oculto da crucificação, primeiro devemos conhecer um anjo poderoso de quem talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas antes de revelar essa informação crucial, você está pronto para aceitar o que está prestes a descobrir? Queremos que nossa audiência se eduque sobre nossa fé, então é isso que queremos que você faça. A ciência diz que, quando estamos prontos para aceitar novas informações, só então tendemos a compreendê-las profundamente. Portanto, comente "Estou pronto" e comece a assistir ao vídeo. Enquanto Miguel luta contra Satanás e Gabriel entrega mensagens que mudam o mundo, outro anjo poderoso opera nas sombras dos textos religiosos. O nome Uriel se traduz como "Deus é minha luz" ou "o fogo de Deus", um significado apropriado para um anjo encarregado de iluminar os mistérios divinos. Mas aqui está a parte estranha. Apesar de sua proeminência na tradição etíope, Uriel nunca aparece nas páginas das Bíblias convencionais. Por quê? Porque foi considerado controverso demais para ser incluído no cânone. Uriel está entre os 7 arcanjos em várias tradições religiosas, reconhecido como um ser celestial de imenso poder e sabedoria. Seu próprio nome revela seu propósito, a encarnação da iluminação divina, um portador do fogo celestial que guia a humanidade através da escuridão espiritual. No entanto, ao folhear sua Bíblia, você não encontrará absolutamente nenhuma menção a ele. Essa ausência é particularmente surpreendente, considerando o quão seletiva a Bíblia é com os nomes dos anjos. A Bíblia protestante e católica menciona apenas Miguel e Gabriel. De inúmeros seres celestiais descritos nas Escrituras, apenas 2 recebem essa distinção. Miguel aparece como o anjo guerreiro de Deus, o grande príncipe que protege o teu povo, Daniel 12:1, e o comandante celestial que luta contra Satanás, no Apocalipse. Gabriel serve como mensageiro dos céus, interpretando visões no livro de Daniel e anunciando o nascimento de Jesus a Maria no Evangelho de Lucas. Uriel é como uma joia preciosa escondida dentro da coroa das figuras celestiais, altamente valorizado em algumas tradições, mas invisível em outras. Imagine uma obra-prima artística onde uma figura crucial só se torna visível sob uma luz especial. Esse é Uriel na tradição bíblica. A resposta para sua ausência está em como a Bíblia foi formada. Os líderes da igreja primitiva estabeleceram critérios rigorosos para os textos canônicos, avaliando escritos com base em conexões apostólicas, aceitação generalizada, consistência teológica e evidências de inspiração divina. Muitos textos que mencionam Uriel, incluindo o antigo livro de Enoque e 2 Esdras, não atenderam a esses critérios segundo as autoridades da Igreja Ocidental. Nesses escritos não canônicos, Uriel desempenha um papel fascinante. Ele revela mistérios celestiais, interpreta visões apocalípticas e guarda os portões do Éden. Ele une os reinos divino e humano, ajudando as pessoas a compreenderem as verdades mais profundas de Deus. Esses relatos, apesar de suas origens antigas, foram finalmente excluídos da Bíblia convencional. As tradições católica e ortodoxa expandiram ligeiramente seu panteão angélico ao incluir Rafael no livro de Tobias. Outras tradições mencionam anjos adicionais, como Raguel, Remiel e Sariel. No entanto, a ausência de Uriel nos cânones ocidentais continua intrigante, especialmente considerando seu profundo significado em outras tradições. A Igreja Ortodoxa Etíope, uma das comunidades cristãs mais antigas, preservou essas histórias angelicais ao longo dos séculos. Seu profundo respeito por Uriel vem da Homilia do Arcanjo Uriel, um antigo documento que não apenas confirma sua existência, mas também sua participação direta em um momento crucial do cristianismo.
o mistério se aprofunda quando consideramos por que uma figura tão poderosa, central em uma das tradições cristãs mais antigas, permanece ausente dos textos religiosos ocidentais. Que segredos cósmicos Uriel pode ter revelado que foram considerados misteriosos demais para uma inclusão mais ampla? Que verdades ocultas ele ilumina que precisavam de uma proteção especial? Isso nos leva a um momento extraordinário, quando a alma se separou e Uriel entrou corajosamente na história humana, bem aos pés da cruz de Jesus. No momento em que o soldado romano cravou sua lança no lado de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Algo que os evangelhos nunca registraram. Enquanto sangue e água fluíam da ferida do Salvador, a tradição etíope nos diz que Uriel estava presente com um propósito divino. Este poderoso arcanjo estava ali com uma missão sagrada que conectaria para sempre toda uma nação ao sacrifício de Cristo. Segundo o ensinamento ortodoxo etíope, quando o precioso sangue escorreu do lado perfurado de Jesus, Uriel apareceu com um cálice de luz em suas mãos. Este vaso de origem divina foi criado especificamente para este momento crucial da história, mas permaneceu oculto aos olhos humanos. Um ato extraordinário estava se desenrolando. Enquanto os enlutados choravam e os soldados apostavam pelas vestes de Cristo aos pés da cruz, este anjo radiante estava pronto, invisível aos olhos terrenos, mas cumprindo uma missão celestial. A homilia do arcanjo Uriel descreve como este poderoso ser celestial estendeu suas asas para o Messias sofredor com profunda reverência. Uriel mergulhou sua asa diretamente no sangue derramado de Cristo, coletando cuidadosamente a substância sagrada em seu cálice luminoso. Este ato invisível no Calvário teve um imenso significado para uma terra a milhares de milhas de distância. Por que um anjo recolheria o sangue do Salvador moribundo? A tradição ortodoxa etíope explica que isso fazia parte de uma estratégia divina que tinha a Etiópia especificamente em mente. A coleta do sangue de Cristo estabeleceu uma conexão direta entre a crucificação e uma nação africana que se tornaria uma das primeiras e mais devotas fortalezas do cristianismo. Uriel se juntou a Miguel, o maior guerreiro dos céus, nessa sagrada missão. Juntos, esses dois poderosos arcanjos formaram uma aliança com um propósito divino específico relacionado ao sangue de Cristo. Sua parceria enfatiza a importância desse evento, pois exigia que dois dos seres mais poderosos do céu trabalhassem em perfeita harmonia. Através dessa narrativa, a Igreja Ortodoxa Etíope estabelece um vínculo direto entre a cruz de Cristo e sua terra. Cada gota carmesim que tocava a terra etíope a santificava, como um artista celestial marcando a tela da criação. O voo dos arcanjos não foi aleatório, mas intencional. Eles marcaram estrategicamente os locais que, no futuro, se tornariam os mais sagrados do cristianismo etíope. Esse solo, abençoado com o sangue sagrado, foi transformado em um território divinamente designado, onde igrejas e monastérios seriam erguidos, testemunhas eternas do sacrifício de Cristo e do papel especial da Etiópia no plano de Deus. Por que a Etiópia? A Igreja Ortodoxa Etíope acredita que Deus escolheu especificamente sua nação para receber essa bênção. Enquanto os soldados romanos lançavam sorte pelas vestes de Jesus aos pés da cruz, Miguel e Uriel já estavam marcando a Etiópia como uma terra eleita. Essa escolha divina explica por que a Etiópia sente uma conexão espiritual tão profunda com a crucificação. Seu próprio solo contém o sangue de seu Salvador. Essa bênção sagrada gerou frutos notáveis. A Etiópia se tornou uma das primeiras nações a adotar o cristianismo como religião oficial no século IV d.C.
O rei Ezana declarou o cristianismo como a fé do reino, uma decisão que moldou a identidade etíope por quase 2000 anos. No entanto, segundo a tradição, as sementes espirituais foram plantadas muito antes, através das asas de Uriel e Miguel. Muitos mosteiros etíopes antigos possuem um significado especial devido a essa tradição. Acredita-se que o próprio São Uriel tenha estabelecido diversos locais sagrados pelo país. Esses mosteiros se tornaram centros de veneração, onde Uriel é honrado por interceder pela misericórdia divina e pela prosperidade das colheitas. Sua bênção não abrange apenas o aspecto espiritual, mas também a fertilidade da terra, garantindo a abundância agrícola da nação. A Etiópia abriga algumas das igrejas cristãs mais antigas e veneradas do mundo. A conexão entre esses santos antigos e a santificação pelo sangue de Cristo está profundamente enraizada na consciência etíope. Para os fiéis, esses espaços sagrados são a manifestação direta da ação dos arcanjos, testemunhos físicos do favor divino iniciado no Calvário. Essa ligação com o sangue de Cristo molda profundamente o culto ortodoxo etíope. Sua cerimônia da Sagrada Comunhão, conhecida como Kesai, demonstra uma reverência intensa pelo sangue de Cristo. Embora todas as tradições cristãs celebrem a comunhão, a conexão ortodoxa etíope se sente mais imediata. Eles adoram em um solo santificado pelo sangue que seus anjos recolheram. Para os cristãos etíopes, essa tradição define sua identidade nacional e espiritual, explicando por que o cristianismo criou raízes tão profundas em seu país e como sua fé resistiu aos desafios dos séculos. A narrativa da santificação do sangue conecta os fiéis etíopes diretamente ao pé da cruz, através das asas de Uriel e Miguel. Os céticos modernos podem questionar por que essa história não aparece na Bíblia. No entanto, para os cristãos ortodoxos etíopes, essa omissão não diminui sua veracidade. Muitas tradições sagradas não estão registradas no texto bíblico, mas continuam sendo essenciais para comunidades cristãs ao redor do mundo. A Igreja Ortodoxa Etíope preservou esse relato ao longo dos séculos por meio da tradição oral e homilias escritas, transmitindo-o fielmente de geração em geração. Essa história extraordinária é contada não apenas por palavras, mas também através de imagens. Se você visitar uma igreja ortodoxa etíope hoje, notará algo especial na maneira como representam o anjo Uriel. Enquanto nas igrejas ocidentais ele raramente aparece, na Etiópia ele se destaca entre os demais anjos. Sua identidade é facilmente reconhecida porque ele segura uma taça cheia de líquido vermelho. Cada detalhe na arte da igreja etíope tem um significado profundo. A taça nas mãos de Uriel não é apenas um símbolo, mas um testemunho de seu papel na crucificação de Jesus. Essas imagens vibrantes funcionam como janelas para o céu, ajudando os fiéis a se conectarem com a história sagrada através da visão, quando as palavras não são suficientes. Em todas as igrejas da Etiópia, a taça de Uriel guia os fiéis para uma compreensão mais profunda de sua fé. Nas antigas igrejas esculpidas na rocha em Lalibela, os murais retratam Uriel elevando sua taça ao céu, com o líquido vermelho em seu interior, representando o sangue precioso que ele coletou. No mosteiro de Debre Damo, algumas pinturas mostram Uriel com as pontas das asas tingidas de vermelho, um indício de que ele mergulhou suas penas no lado ferido de Jesus. Mesmo as novas igrejas ortodoxas etíopes continuam retratando Uriel dessa maneira, preservando uma tradição que perdura há séculos. Isso ajuda a conectar os fiéis do passado com os que vivem hoje. Os tons vermelhos nessas imagens possuem um significado profundo.
Um especialista em tradições da Igreja Etíope destaca que essa poderosa representação se relaciona com a forma como os cristãos ao redor do mundo veem o cálice utilizado na comunhão. A taça nas mãos de Uriel simboliza sacrifício e salvação, lembrando aos fiéis que Jesus derramou seu sangue não apenas para salvar almas, mas também para santificar a terra da Etiópia. Essa arte cria uma ponte entre os tempos bíblicos e os cultos realizados atualmente na Igreja Ortodoxa Etíope. O cálice não é apenas um símbolo antigo, ele se conecta diretamente com sua cerimônia mais sagrada, a Kezai, ou Sagrada Comunhão. Durante esse ritual, o vinho misturado com água representa o sangue e a água que fluíram do lado de Jesus, unindo a imagem de Uriel ao momento central da fé ortodoxa etíope. Quando os cristãos ortodoxos etíopes rezam diante dessas imagens, mergulham em uma conexão sagrada que remonta a quase 2000 anos. Isso fortalece o vínculo especial de sua comunidade com Deus. Manter a representação de Uriel com seu cálice vivo na arte sacra tem sido essencial para preservar a identidade cristã única da Etiópia, uma fé que se desenvolveu de forma independente, sem influência europeia e que sobreviveu a séculos de isolamento. Por longos períodos, a Etiópia permaneceu separada de outros reinos cristãos devido à expansão dos territórios muçulmanos. Durante esses tempos de isolamento, essas imagens atuaram como mestres silenciosos, preservando ensinamentos religiosos fundamentais que poderiam ter se perdido. Quando finalmente chegaram missionários estrangeiros à Etiópia, ficaram surpresos ao encontrar uma comunidade cristã forte, com tradições ricas e uma arte sacra profundamente enraizada. Para os fiéis ortodoxos etíopes, essas imagens são muito mais do que meras pinturas. São janelas para o céu, sinais visíveis da verdade divina que permitem aos devotos fazer parte da história sagrada. Ao rezar diante de uma imagem de Uriel com seu cálice, eles não apenas relembram um acontecimento, mas se conectam diretamente a esse evento sagrado. Essa tradição artística nos mostra que o cristianismo assumiu diversas formas ao longo do tempo. As representações de Uriel na Etiópia oferecem uma perspectiva única da crucificação, uma visão onde Deus intervém diretamente, santificando lugares específicos por meio do sangue de Jesus. O que descobrimos nessa jornada revela algo verdadeiramente extraordinário sobre o cristianismo. A tradição etíope nos mostra como a fé pode evoluir de maneira singular em diferentes culturas. A ideia de Uriel recolhendo o sangue de Cristo representa algo muito mais profundo do que uma simples lenda. É uma crença que liga os cristãos etíopes ao Calvário, tornando a redenção de Jesus algo imediato e pessoal para sua terra natal. Mas existe outro mistério daquele dia que ainda não exploramos. Trata-se das últimas palavras que Jesus pronunciou antes de morrer. Provavelmente você já as ouviu antes, mas será que realmente compreende seu significado? Há uma mensagem muito mais profunda, até mesmo perturbadora, nas palavras finais de Cristo, algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Essas palavras revelam uma verdade surpreendente sobre o que realmente aconteceu na cruz. Não é o que te ensinaram na escola dominical, é algo muito mais poderoso. As últimas palavras de Jesus na cruz não foram aleatórias. Elas carregam um significado profundo que poucos já consideraram. Se esse conteúdo te revelou algo novo, inscreva-se em Segredos Bíblicos e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações. Ajude-nos a continuar compartilhando esses mistérios ocultos da Bíblia, deixando seu like e comentando o que achou dessa história sobre Uriel e o sangue de Cristo na Etiópia. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.